Boa tarde. Um Natal violento. O número de mortes em apenas uma noite foi o maior registrado no ano. Segundo informações do Instituto Médico Legal, foram encaminhados para a perícia entre a noite desta quarta-feira e hoje 18 corpos vindos de várias zonas da cidade e também do município de Manacapuru. A suspeita é que 11 desses casos sejam vítimas de homicídio. Entre os casos, um triplo homicídio registrado no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Ainda pela manhã, era possível ver as marcas do crime. Segundo testemunhas, 2 casais festejavam o Natal à meia-noite, quando foram alvejados por um homem que chegou a pé. Muito tenso. Estava todo mundo comemorando aqui o Natal em família, quando pensamos que não, começou a tragédia, um tiroteio, porque confunde fogos de artifício com tiroteio, né? Mas todo mundo, meia hora depois, saíram correndo para ver o que era a tragédia de uma família inteira que chegou a falecer e mataram. Aqui está um absurdo, um absurdo. Se a gente não estiver prestando atenção aos nossos filhos, nós não podemos nem sair de casa. Johnny Souza Cruz, Márcio Peixoto e Nice Alves Soares morreram na hora. Uma mulher identificada apenas por Roberta também foi atingida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Próximo dali, na comunidade Riacho Doce 3, no bairro Cidade Nova, um homem morreu com uma perfuração na perna nesta madrugada. O laudo preliminar apontou que a arma do crime poderia ser tanto uma faca quanto um caco de vidro. A vítima, Raimundo Rodrigues da Silva, de 67 anos, também apresentou traumas na cabeça. Vizinhos que preferiram não gravar entrevista afirmaram que o aposentado entrou em uma discussão na noite passada, depois de ter ingerido bebida alcoólica. E esta manhã foi encontrado também o corpo de André Ferreira da Silva, de 19 anos, no bairro Campos Sales, na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, ele usava drogas e conversava com amigos em frente a esta casa, quando um homem disparou contra o grupo. 2 tiros atingiram o irmão de André, Leandro Ferreira da Silva, que precisou ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. André conseguiu fugir das balas, mas a polícia suspeita que ele sofreu uma parada cardíaca por conta das drogas e morreu no local. Ao todo, foram registradas 18 mortes até esta manhã de Natal em Manaus. Mas o Natal não foi só de notícias ruins. Para muitos católicos, a data foi uma oportunidade de relembrar o que realmente significa a data. Esta manhã, o arcebispo de Manaus realizou uma missa em celebração ao nascimento de Jesus na Igreja Matriz, no centro da capital. Crescei cada vez mais em missão, por Cristo nosso Senhor. Amém. A manhã de Natal para esses fiéis é sinônimo de devoção. A missa celebrada na Catedral Metropolitana de Manaus nas primeiras horas do Natal, segundo o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, tem um significado especial. E foca muito na questão de que o nascimento de Jesus é amor de Deus. A misericórdia divina que se manifesta no mistério da encarnação, no mistério do Natal. O hábito de ir à igreja, Dona Maria traz desde pequena. A aposentada conta que, independente da data, estar no ambiente considerado por ela sagrado tem um valor inestimável. Tá mesmo Natal? Mas tinha que ser todo mundo feliz, tudo que o padre fala ali. Todo dia de manhã eu peço pela paz do mundo, pelos meus filhos, filhos dos outros. Peço pelas igrejas, todo dia, mas tudo é 1h30. Orando mesmo, tenho fé mesmo. Este pecuarista diz que também não dispensa nenhuma oportunidade de ir à igreja. Não só nesse momento no ano, né? Todo domingo eu costumo vir à Santa Missa. Dionísio trouxe a família para celebrar este momento. Para ele, presentes e festas pouco importam. O Natal é essa época, justamente isso aqui. A época de família, a época de rezar e tá todo mundo junto ao mesmo tempo. O ponto alto da missa foi a devolução do menino Jesus ao presépio, uma forma de lembrar o verdadeiro espírito do Natal. Natal é festa de família, família que se reúne, mas o espírito, o fundamento da festa cristã é o mistério da encarnação de um Deus que se faz homem
e habita no meio de nós. Inaugurada há pouco mais de 4 meses, a Casa Guerreiro da Esperança, localizada no Hospital Militar de Manaus, trata hoje 6 pacientes que lutam contra um vício, as drogas. Todos eles já serviram ao Exército e o que já foi tabu um dia, agora recebe atenção especial da entidade. O repórter Neto Cavalcante foi conhecer esse projeto e mostra pra gente como é feito esse trabalho pioneiro aqui na Amazônia. Chamada de Casa do Guerreiro da Esperança, este local foi preparado especialmente para receber militares que precisam de uma ajuda bem específica, se livrar da dependência química. Jovens e cheios de vigor, eles encontraram no mundo das drogas um caminho de ilusão para tentar esquecer a dura realidade. Estava me acabando, né? Eu só tinha 17 anos, então eu decidi me tratar, né? Todos os dias eu pensava, né, no fato de não ter o pai e a mãe perto, né? E eu me envolvi com drogas, comecei a usar drogas para fugir da realidade que eu vivia. Aqui o dia começa com um momento de oração. Para conhecer melhor o problema e até a si mesmo, palestras com diversos profissionais. Parte do dia é ocupada com o trabalho no cultivo de hortaliças. A ideia é manter o corpo e a mente longe das drogas. Em linhas gerais, o tratamento ele é dividido em 3 fases, né? A primeira fase é a gente mantém o paciente abstinente, né? Isso tem que ser em curto prazo. Uma segunda fase é uma fase mais de manutenção, né? E a terceira fase é a prevenção da recaída. Para uma instituição como o Exército, não é fácil admitir que existam militares envolvidos com drogas. Mas por determinação do Ministério da Defesa, esse assunto deixou de ser tabu e passou a ser passível de tratamento. Então existe uma determinação do Comando Superior, né, no Ministério da Defesa, de ser criado em todos os comandos militares de área, em todas as regiões militares, uma casa dessas. Ainda de acordo com o coronel responsável pela Casa de Recuperação em Manaus, em outras épocas, se o comando soubesse que um militar estivesse envolvido com o uso de drogas, ele seria punido. Tendo em vista que antigamente o dependente químico era visto como quase um criminoso, né? Ele tinha razões de defesa, era punido e muitas vezes expulso, entregue para a polícia. Hoje em dia, o dependente químico está sendo visto como um paciente, um doente, que precisa de um tratamento médico e um acompanhamento especializado. Um dos depoimentos que mais chama a atenção é deste jovem, de apenas 19 anos. Há um mês, ele passou 2 dias em coma depois de sofrer uma overdose. E tudo isso após perder uma irmã, há apenas 6 meses, pelo mesmo problema. Ela teve uma overdose, parada cardíaca por entupimento nas veias dela, por causa do uso de cocaína. Destruiu minha família, destruiu a minha carreira militar, porque eu dei várias alterações no quartel por conta de drogas, mas nunca fui pego com drogas no quartel. O uso de drogas por um militar fardado ou dentro do quartel ainda é configurado como crime militar e passível de prisão. Mas o programa de prevenção à dependência química do Exército já é um exemplo de sucesso, frente a tantas vidas que podem ser recuperadas com um simples ato de admitir que quem usa drogas precisa de ajuda. Alguns pacientes nossos já retornaram às suas OMs de origem, às suas unidades militares de origens, e estão lá se mantendo, né, abstinentes e cumprindo suas tarefas. O que é mais importante é que ele não só parou de utilizar a droga, mas ele se tornou uma pessoa diferente. Cada dia que se passa por hoje, cada dia que se passa na tua vida, por exemplo, hoje, 1 hora, daqui 9 e pouco, daqui 11 horas, eu já estou feliz porque eu passei 1h30 sem o uso, sem usar, né? Agora vamos ver como vai ficar o tempo em Manaus e em algumas cidades do interior do estado. No município de Maués, a sexta-feira deve ser de tempo encoberto e há probabilidade de chuvas. Temperatura mínima de 25 e a máxima de 30 graus. Já em Parintins, a previsão é de muitas nuvens e chuviscos. As temperaturas variam de 26 a 34 graus. E em Manaus, a previsão é de tempo instável com probabilidade de pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do dia. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. E já está
quase tudo pronto para a apresentação de logo mais do espetáculo O Glorioso, no centro da cidade. O ponto de encontro é o tradicional Largo São Sebastião. Esse ano a expectativa de público é de quase 100 mil pessoas. Por isso é bom chegar cedo e garantir um lugar, porque vão ser apenas 40 mil cadeiras. Essas imagens que você acompanha foram feitas agora à tarde e já tinha gente reservando lugar para mais tarde. A apresentação, que envolve quase 4 mil artistas e mais de 1.800 técnicos, está prevista para começar às 7 horas da noite. Natal é uma época de harmonia, amor, fraternidade e, claro, é a celebração do nascimento do menino Jesus. Mas a partir desse ano, tem família que vai celebrar o dia 25 de dezembro de uma maneira diferente, como o dia que chegou ao mundo outra criança bem especial para eles. A data é a celebração do nascimento de uma das crianças mais influentes de todos os tempos, Jesus Cristo. Mas para Elisângela, outro nascimento nesse mesmo dia se tornou tão importante quanto. O relógio marcava 00:25 quando ela deu à luz ao maior presente que poderia receber nesse Natal. O seu segundo filho, Pedro Henrique, de 4 quilos de saúde para dar e vender. Ontem cheguei às 5 horas aqui já. Tenho contrações. Então, quando foi 00:25, eu fiz ele. Mas Elisângela não foi a única mãe felizarda do dia. Esse ano parece aí que o promissor mesmo foi o Pedro, parece que o momento era apenas dele, né? Que ele nasceu às 00:25. E o próximo bebê veio nascer às 5:05 da manhã. Também menino. A assessora do Instituto da Mulher disse ainda que as crianças já passaram por todos os procedimentos necessários e devem ir para casa em breve. Os bebês, quando eles nascem no Instituto da Mulher, eles já saem imunizados, né? Todos com a sua vacinação e também com os testes da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho e do pezinho, ao qual a Secretaria de Saúde, né, preconiza, principalmente na rede municipal. Agora, o dia 25 de dezembro ganhou um sentido ainda mais especial para toda a família do Pedro Henrique. Foi o Natal mais feliz, né? Um dos mais felizes que eu tive, porque Deus me concedeu um bebê, né? Dia 25. E agora vai ser mais que especial, né? E hoje, finalmente, já é Natal. As casas estão enfeitadas, cheias de brilho e algumas com belos presépios natalinos. Mas em Manaus, um professor levou essa tradição a outro nível. Há mais de 10 anos, ele resolveu transformar a casa dele na cidade do Natal. Uma mini igreja rodeada por bonecos, um parquinho todo iluminado. Tem até um moinho com as cores características dessa época do ano. E claro, não podia faltar a casa do Bom Velhinho. É uma verdadeira cidade que cabe na sala de estar desse professor. O que começou apenas como um hobby se transformou em uma tradição nessa rua no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Nogueira, como é conhecido pelos alunos, conta que sempre foi apaixonado por essa época do ano. Influência da falecida mãe, que sempre foi muito religiosa. Tomando gosto também, mais tarde, na década de 70, eu comecei a fazer esse tipo de presépio no meu quarto. Então nós tínhamos dois presépios, um embaixo e outro em cima. O quarto da mãe se transformou mais tarde na parte religiosa da exposição, uma coleção de presépios de impressionar. Com o tempo, alguns visitantes até contribuíram para aumentar o acervo. Nessa torre, quase tudo foi presente. Uma coisa incrível, né? De dívidas e mais dívidas, e aí algumas pessoas com solidariedade, digamos assim, nos doaram alguns brinquedos, né? Compraram e colocaram aqui na cidade de Natal. Ao todo, são mais de 5.000 peças natalinas. Pode não ter sido barato, mas Nogueira garante que ver tudo pronto vale o sacrifício. E você veja que quando as crianças chegam até aqui, elas sorriem, os olhos brilham e elas dizem que lindo. Então isso pra gente já valeu a pena. A cidade do Natal pode ser visitada todos os dias gratuitamente, das 7 às 9 horas da noite. E a exposição só encerra no dia 11 de janeiro. E
E o Band Cidade de Natal fica por aqui. Para rever essa edição, acesse band.com.br/Amazonas. E a gente se encontra amanhã às 5:50 da noite. E nós aqui do Band Cidade desejamos a você um Feliz Natal. Uma boa noite e até amanhã.